E aí, vou até emendar já e começar a falar um pouquinho da Lívia, onde eu conheci a Lívia Magro, que está aqui presente. A Lívia tem uma experiência longa lá na Liga Solidária, de 17 anos. Ela vai se apresentar melhor, mas só para introduzir aqui, trabalhando na área de impacto social, de estratégia, de projetos e inovação. E aí ela acho que tem bastante coisa aqui para falar para a gente, já que o grupo começou a debater bastante sobre quem usar para fazer projetos, como a gente pode ir, né, quais os caminhos. Então, Lívia, a palavra é sua agora. Obrigada por estar aqui, obrigada por todas também. Imagina, Maria Cláudia, eu que agradeço de novo o convite. Boa noite para todas. É um prazer estar aqui, ainda mais num grupo assim cheio de mulheres maravilhosas com atuação, né, no setor. É, Bom, então, quando eu recebi, né, aí a proposta da Maria Cláudia para conversar sobre projetos e captação com vocês, eu fiquei pensando de que lugar eu poderia contribuir mais, né? Então, eu queria começar compartilhando um pouco a lógica que me orientou aqui quando eu preparei esse material que eu trouxe. E aí, se a Monique, por favor, puder compartilhar quando ela puder, e vou começando, tá? Você ia falar um pouquinho de você também, não sei se está no Sim, meio. Ah, é no meio, tá bom, vou sim, pode deixar. tá bom. Então, eu acho que quando a gente fala de captação, é muito fácil a gente colocar a atenção toda no momento que a gente está lá buscando um financiador, que a gente está respondendo um edital, que a gente está, enfim, apresentando uma proposta. Mas, a meu ver, assim, na prática, o processo ele se conecta a muitas outras escolhas da organização. Então, como é que ela define prioridade, como é que ela transforma essas ideias em projeto, como é que ela aprende com a experiência, como é que ela constrói relações e se prepara aí para executar aquilo que ela propõe. Então, eu vou trazer para vocês duas situações que eu vivi que são bastante diferentes entre si, mas a partir delas eu, eu quero refletir com vocês assim o que de fato ajuda uma organização a mobilizar recursos de forma consistente, né? E aí o papel que diferentes atores, inclusive o conselho, que papel que esses diferentes atores podem ter nisso. Então, antes de começar, né, a falar do caso, eu vou me apresentar. Vou contar rapidamente a minha trajetória, porque eu acho que ela ajuda a explicar um pouco desse olhar que eu vou trazer hoje. Então, como a Maria Cláudia falou, eu trabalhei por 17 anos e meio na Liga Solidária, que é uma organização social daqui da cidade de São Paulo, que eu imagino que muitas de vocês devam conhecer. E eu tive uma trajetória assim bastante diversa dentro da organização. Eu comecei justamente na área de captação de recursos, ainda como estagiária, e o meu papel era justamente escrever projeto para as empresas, para edital, para lei de incentivo. E aí eu fui assumindo outras responsabilidades, me aprofundando mais no, em temas, né, de desenvolvimento institucional, é, me interessei e me aprofundei bastante no estudo de monitoramento e avaliação, de estratégia, gestão de conhecimento, inovação. E aí, assim, eu fui me envolvendo também depois com a área de pessoas. Então, o que eu queria dizer é que eu tive a oportunidade, assim, de olhar para projetos a partir de lugares diferentes. Então, tanto da pessoa que ajudou a escrever, quanto da pessoa que tinha que trazer recurso para a organização, acompanhando a implementação, depois olhando aí para aquilo que a gente precisava fazer melhor e para a equipe, né, que a gente precisava para fazer tudo isso acontecer. Então, acho que quando eu penso em captação, é, eu, eu acho que ela não é uma função isolada. Eu acho que ela é parte de um sistema mesmo, que envolve a estratégia, que envolve monitoramento e avaliação, que envolve relacionamento e que envolve depois uma capacidade de execução. E aí, enfim, é desse lugar que eu queria conversar com vocês. Eu vou apresentar os dois.
esses dois casos, e aí eu vou, enfim, trazendo, retomando um pouco dessas ideias todas que eu já fui adiantando aqui. Eu escolhi dois casos que eu vivi dentro da mesma organização. Os dois chegaram, no objetivo final, que era uma captação de recursos, mas eles partiram de lugares muito diferentes. O primeiro caso, o projeto, ele nasceu da estratégia. Então, lá em 2020, a Liga, ela criou uma nova teoria da mudança. Até então, a Liga tinha projetos escritos de cada um ali dos seus programas, mas ela não tinha um quadro lógico, uma narrativa única de qual era o impacto da organização como um todo, e não de cada um de seus projetos. E ter criado essa teoria da mudança foi muito interessante porque ela mostrou aquilo que a Liga já fazia, né, naqueles 97 anos de história, mas ela trouxe também uma visão de impacto que tinha ali coisas que a gente ainda achava que não conseguia entregar. E aí a gente resolveu usar a teoria da mudança também como uma ferramenta de inovação. Então a gente convidou as equipes para olhar para aquela visão de impacto e pensar o que ainda falta fazer para entregar a transformação que a gente está prometendo. E aí, a partir disso, a gente colocou as equipes numa jornada de design, elas foram ali pensando os projetos. A gente teve uma facilitação nesse projeto, foi uma facilitação interna, né, de uma equipe interna. E essas ideias, elas se transformaram em projetos e a gente fez pitches dessas ideias para uma banca ali, de executivos da organização, de membros do conselho. E essas pessoas ouviram essas ideias todas, e aí fizeram então uma priorização, pararam para pensar entre tudo aquilo que a gente poderia fazer, quais são as iniciativas que fazem mais sentido para a nossa estratégia, que fazem mais sentido para o nosso impacto. E a partir disso, a gente compôs então um portfólio de captação de recursos. Esse portfólio, esses projetinhos ficaram ali na mão da equipe de captação de recursos, que ao longo dos meses foi então encontrando financiadores para essas ideias. Ou seja, quando o recurso surgiu, o projeto ele já tinha uma história anterior, né? Ele não existiu porque a oportunidade estava lá e a gente foi tentar aproveitar essa oportunidade. Não, o projeto estava lá, surgiu a partir de uma demanda daquilo que a gente considerava que era importante e calhou então do recurso funcionar e vir para esse projeto. Pode Olivia, passar. Diga. é, vocês estão vendo a apresentação? Eu não estou mais vendo, não sei o que aconteceu. Eu Eu tô tô também. também. Bom, tudo bem, deve ser algum problema aqui, meu. Eu só ia pedir para você falar quais são as áreas de atuação, né, para as pessoas Ah, tá. se Legal. localizarem um pouco. Tá bom. Então, a Liga atua na área de educação e cidadania e ela tem projetos que atendem desde bebês até idosos. Então, a Liga tem centro de educação infantil, ela tem contraturno escolar para crianças e jovens de 6 a 14 anos, tem qualificação profissional para jovens e adultos, programas de assistência social para famílias, então é um atendimento bastante diverso. Então vocês podem imaginar que esse pitch, essa jornada de design também foi feita para todo tipo de público e todo tipo de projeto, né? No fim, só como uma curiosidade, esse exercício rendeu 21 novas propostas de projeto. E dessas a gente conseguiu, de fato, executar 7. A gente escolheu, colocou no portfólio e aí a gente conseguiu, então, recursos para essa implementação. E aí, voltando, né, então, para a conclusão do que esse primeiro caso trouxe para nós. Então, os projetos, eles foram construídos a partir das prioridades da organização, eles geraram muita apropriação das equipes, então, as pessoas que depois fariam a implementação dos projetos tinham sido elas mesmas que desenharam o projeto, então elas conheciam profundamente aquilo que elas estavam propondo, e a gente teve também projetos mais maduros quando surgiram a oportunidade de financiamento.
Porque como a equipe já estava ali planejando, criando essa ideia, eles mesmos já foram ali pensando, mas dessa ideia aqui, o que que é que eu já posso testar? O que que é que eu já posso fazer com o público que eu tenho, com o recurso que eu já tenho, para a gente ir experimentando esse projeto? Então, de fato, quando o recurso chegou, a ideia ela estava muito mais madura. As pessoas já sabiam, né, aquilo que elas iam ter que fazer, com o que que elas iam ter que lidar. Mas eu acho que também existe um risco nesse caminho. E aí é que o meu intuito de contrapor os dois casos não é dizer que um caminho é certo e que o outro é errado. Eu acho que os dois estão certos. E o que eu quero discutir aqui com vocês é justamente quais são as capacidades que uma organização tem que construir para poder ter esse sucesso, não só na mobilização do recurso, mas também depois em fazer isso acontecer. E aí o segundo caso é interessante porque ele é exatamente o oposto do primeiro. Então, meu Ficou microfone. muda, Lívia. Fiquei. Vocês perderam alguma coisa ou não? Acho que Acho que foi você bem falou. agora, né? É. Tá. Então, o caso 2 ele é justamente, ele é muito interessante porque ele parte de um caminho justamente oposto a esse primeiro. Então, de novo, voltando lá para a teoria da mudança, né? A gente tinha uma ideia naquela época que era fazer um programa de empreendedorismo. A gente percebia que muitas das pessoas que participavam dos programas de qualificação profissional não necessariamente sim iam para o mercado formal de trabalho. A gente percebia que tinha ali uma série de pessoas que depois a gente foi chamando de nano-empreendedores, que precisavam do empreendedorismo enquanto forma de sustento mesmo, né? E que essa era a opção que as pessoas tinham. E a gente também achava que o nosso programa naquela época não ajudava as pessoas, né? Podia ajudar mais as pessoas que optassem por esse caminho. E aí, nessa época, surgiu uma oportunidade num edital, uma, uma oportunidade super bacana de dar escala mesmo para o projeto. Era um aporte de um valor bem grande, era um aporte que exigia que a gente, inclusive, saísse saísse ali dos muros da organização, né? E que a gente fosse para outras cidades, que a gente saísse um pouco dos bairros onde a gente já estava. Então, era de fato uma oportunidade que ia possibilitar que a gente, de fato, alavancasse um projeto que estava super engatinhando, que ainda era uma iniciativa bastante tímida. E a gente percebeu que a gente não tinha repertório para escrever esse projeto, né? Não era uma coisa que a gente já tinha feito. A gente não sabia muito como escrever, como criar esse projeto. E foi aí que a gente decidiu, então, trazer um apoio externo, uma consultoria que já tinha experiência naquele tipo de iniciativa, já tinha feito projetos semelhantes em outras organizações. Então, eles trouxeram para a gente assim, um ganho concreto, né, de aumento de repertório, trouxeram experiência dos outros contextos, de fato, montaram ali um projeto robusto, muito bacana, e que foi aprovado. Então, uma super experiência bem sucedida do ponto de vista da captação, né, desse uso do apoio externo para captação. É, e aí, nesse caso, aconteceu, acho que o oposto, né, do primeiro. Então, quando chegou a hora de implementar, a gente teve mais dificuldades nesse processo. Por quê? Porque aí a gente percebeu que algumas das premissas faziam sentido no papel, mas que elas eram mais complexas na prática. Então, por exemplo, a Liga sempre atuou diretamente com as pessoas. E, de repente, a gente precisava começar a trabalhar com organizações multiplicadoras. Então, como é que a gente ia garantir aquele impacto que a gente estava prometendo no projeto, mas sem ter a estrutura que hoje a gente tinha nos nossos programas? Pode passar, por favor, Monique. Então, eu acho que esse caso trouxe para nós assim um aprendizado muito importante. A gente conseguiu captar, mas acho que captar e estar pronto para executar
não é a mesma coisa. E acho que o apoio externo, ele não ia conseguir prever isso, né? Então, o projeto ele pode estar muito bem estruturado tecnicamente e ainda assim exigir competências ali, capacidades que a organização não tem disponível naquele momento, né? Pode passar, por favor. E aí eu acho que depois de contar essas duas historinhas, acho que fica a pergunta, né? Qual dos dois caminhos é melhor? E o meu intuito aqui não é escolher, né? Não é colocar a discussão nesse lugar entre fazer dentro ou fazer fora. Então, fazer dentro, com a participação interna, é muito bacana, como eu falei, favorece a apropriação, parte do conhecimento acumulado, considera a realidade da organização, mas ao mesmo tempo fica ali talvez limitado ao repertório que já existe. Já com o apoio externo, a gente amplia repertório, a gente traz experiência de outros contextos, a gente acelera o desenvolvimento, só que ao mesmo tempo a gente pode propor soluções que estão acima da capacidade, né, existente da organização. E aí a gente precisa correr atrás dessa capacidade. E eu acho que era isso que eu queria trazer, assim, né? Então, independente de fazer a construção interna ou de usar apoio externo, eu acho que o importante é que a estratégia e a apropriação do projeto sejam da organização. Então, o que eu quero dizer é, tem coisas que a gente pode delegar, mas tem outras que a gente não pode. Senão a gente fica. Eu acho que a gente vive um contexto em que assim a gente fica pulando, né, de apoio em apoio e a gente não consegue resolver os problemas ali que a organização tem. Eu acho que vale só falar um pouquinho, Olivia, antes de continuar, que era uma parceria, esse caso 2, uma parceria com o BNDES. Então, Sim, foi toda uma experiência muito grande de aprendizado, né? As exigências do BNDES, né? Então, era um contrato gigantesco, sei lá, se não me engano, umas 300 páginas, né, Lívia? sim, sim. E, e olhar tudo aquilo, a revisão daquele contrato. Então, acho que tem os dois lados, né? Apesar de ter um consultor externo, havia necessidade de muita atuação interna Uhum, para se fazer, aplicar aquele projeto que foi iniciado, né? sim. Pode continuar. E eu acho que essa questão da equipe interna versus apoio, ela é super importante, né? Não é simples assim a gente dizer, então tudo a gente deve resolver com construção de capacidade interna, porque a gente sabe que tem muitas organizações que não tem estrutura, não tem condições de ter todas as competências dentro de uma equipe contratada, num regime CLT, etc. Então, é importante entender que tem várias etapas ali que a gente pode, de fato, acessar capacidades de fora da organização. Aí a minha discussão aqui talvez seja como aproveitar melhor essas capacidades que a gente vai trazer de fora. E para isso eu acho que é importante, então, olhar para esses bloquinhos que eu coloquei aqui, né? Então, quais capacidades uma organização ela precisa garantir para poder fazer o melhor uso desses recursos que ela vai trazer de fora, né? Desses apoios que ela vai trazer de fora. E Lívia, aí eu. a Sônia Oi, tá com a mão levantada ali, acho que vai fazer uma pergunta. fica à vontade, pode perguntar. Tá, Fechado. Eu estou um pouco confusa com isso, porque assim, na organização que eu trabalho, a gente a gente fazia praticamente só Rouanet, e a gente também está com o BNDES agora, e a gente tem alguns programas de governo, tá? Com secretarias de Estado e governo. Uhum, Assim, o que eu estou achando que eu não entendi direito é que assim, a gente elabora um projeto é, com tudo que a gente sabe fazer, entendeu? São projetos que tá dentro do nosso core business, né? Dentro uhum, daquilo que nós sabemos fazer, que nós sim, temos a tecnologia para fazer.
Não necessariamente eu tenho todos os funcionários para fazer. Óbvio, porque eu, por exemplo, eu tenho um projeto que é uma rede artesanal, a gente tem um mapeamento do artesanato, é um projeto que é anual, eu tenho que ter 4 pessoas trabalhando, mas com 5, 6 pessoas você não faz o projeto, eu preciso contratar terceiros. Então eu fiquei um pouco confusa quando você falou que você faz um projeto, mas não obrigatoriamente você tem todas as competências, porque as competências, eu imagino que você tenha, entendeu? Que você tenha toda a. Não sei, eu estou falando. A gente, pelo menos, nunca criou um projeto que não seja dentro da nossa competência. O que a gente não tem, e a gente tem muita contrata terceiros, obviamente. Um projeto como uma rede Artesol, por exemplo, precisa de 40 pessoas. Fixo eu tenho 5, entendeu? Então, mas não significa que eu não tenha a competência no sentido de ter, eu não precisaria nunca contratar essas 35 pessoas como funcionária minha, mas eu tenho a competência de criar aquele projeto, porque a tecnologia de fazer todo aquele processo é a tecnologia Artesol. Então eu fiquei um pouco Legal. confusa. Eu estou falando com você e estou paralela atendendo a porta, tá? Porque estou tocando a Tudo campainha bem. aqui, mas eu estou ouvindo e estou segurando aqui, tá bom? Tá bom, Eu não tudo entendi bem. direito o que você quis dizer com isso. Porque eu acho que a gente está falando de competências em dimensões diferentes. Então, Ah, você tá falando aqui da capacidade, de executar um projeto. Então, eu tenho, por exemplo, o professor para fazer, eu sei entregar esse impacto. Essa competência você tem, e isso você só vai contratar externo, hum. por exemplo, se você for expandir o seu programa. Então, eu acho que o seu raciocínio está corretíssimo. O que eu estou Não, mas, falando por aqui. exemplo, eu tenho um curso de educação completo, né? Nós temos um Uhum, curso de educação completo. Óbvio que nós não temos professores. A gente tem a tecnologia do curso, né? O que a gente quer, qual é a matéria, de que formato, quem que a gente quer atingir. Mas os professores são contratados. sim, Mas é porque assim a gente nunca fez nenhum projeto, basicamente, que a gente tenha todas as pessoas dentro, entendeu? sim, Eu sempre tenho que contratar pessoas de fora. Então, isso que eu fiquei um pouco confusa se é tá. isso, entendeu? Não, é porque aqui eu não estou falando desse apoio de execução de projeto na ponta. Eu estou falando de apoio mais nesse back-office. Então, por exemplo, contratar alguém para escrever essa tecnologia para você. Ah, tá. Ou contratar um captador de recursos que pegue essa tecnologia e te diga: você deveria bater na porta do fulano, do ciclano, da empresa tal, da empresa tal. Então, aqui não é necessariamente essa contratação de pessoas de fora para executar o projeto na ponta. É mais Tá. aquela pessoa que te dá um suporte para captação, para escrita de projeto, para, enfim, para fazer um Eu tenho planejamento tudo isso. estratégico, por Contrato exemplo. terceiros para fazer. Eu até tenho, mas eu não tenho pessoas. Na verdade, eu não tenho tempo, minha diretora, quando tem tempo para ficar escrevendo projeto. Então, ela Sim, contrata a terceira, a gente já tem uma terceira que escreve dentro do nosso isso. formato, né? E captação é duplo, eu tanto faço dentro como faço fora, né? Sim, Eu acho que é uma coisa meio. Acho que muita gente faz isso também, né? Mas isso. entendi o que você quis dizer, então. Então, é esse ponto que eu estou problematizando. Então, eu entendo que, sim, o apoio externo ele é importante e muitas vezes ele é o único caminho para algumas organizações. Você não vai ter ali uma pessoa escrevendo projeto full-time, CLT, etc. O ponto que eu estou trazendo aqui é que capacidades eu acho que a organização precisa garantir. E você justamente me deu um relato disso. Então, vocês têm pleno conhecimento da metodologia, vocês sabem executar, vocês escrevem projetos daquilo que vocês sabem. É isso que eu estou trazendo, da Tá capacidade de ótimo. execução, da clareza estratégica. Então, para onde que eu quero ir, que projeto que eu quero escrever, isso eu acho que não deve ser delegado. Então, esse é o ponto, a minha discussão. Tá ótimo. Então, retomando, né? E eu acho que a pergunta foi ótima para trazer justamente esse ponto. Então, eu acho que o caminho, né, não é montar uma grande estrutura interna, mas eu acho que garantir algumas capacidades essenciais ali da organização. E aí eu sintetizei essas capacidades dessa forma, né? Então, acho que não é uma sequência lógica, mas acho que são dimensões
que se alimentam. Então, quanto mais clareza estratégica a gente tem, melhores projetos a gente consegue construir. Quanto mais a gente aprende com os nossos resultados, mais qualificadas ficam as nossas decisões. Se eu tenho bons relacionamentos ali com os meus parceiros, eu tenho mais possibilidade de construir parcerias alinhadas com aquilo que eu quero fazer, de trazer mais recurso. E tudo isso aí, então, conectado com essa capacidade de executar. Eu Isso posso aí, não mano. ter os colaboradores nesse momento, mas eu tenho a metodologia, eu tenho o know-how de como fazer. Essa pessoa só vai entrar e executar aquilo que eu já sei, né? Que eu já faço, que eu já entrego. Pode passar, por favor. E aí eu tentei traduzir essas dimensões em algumas perguntas. Então, a gente sabe, né, na estratégia, a gente sabe que transformação que a gente quer gerar, quais são as nossas prioridades. É isso que ajuda a gente a distinguir o que que é uma boa oportunidade e o que que é uma oportunidade que desvia a organização do seu core, né? Do ponto de vista dos projetos, a gente consegue transformar essas prioridades em propostas concretas? A gente sabe o que está funcionando, a gente consegue demonstrar esses resultados, a gente consegue construir relações de confiança com esses parceiros, com esses financiadores, e aí, finalmente, a execução. Então, a gente tem acesso às pessoas, aos conhecimentos, aos processos, aos recursos que a gente precisa para entregar o que a gente está propondo? Pode passar, por favor. E aí eu acho que a ideia aqui é abrir mesmo, que a gente pode acessar essas capacidades de diversas formas. Ter uma equipe própria é uma delas. Então, de repente, para competências que são recorrentes, que são centrais aí para a atuação da organização, é interessante ter alguém ali dedicado. A gente pode trazer consultoria, né, para conhecimento técnico, para projetos mais específicos, para estruturar propostas que talvez tomem muito tempo da equipe. A gente pode acessar nossas redes, né, e parceiros. Enfim, a gente pode contar com universidades, com organizações parceiras, com outras OSCs. Enfim, acho que essas parcerias, elas podem trazer competências que talvez uma organização isoladamente ela não consiga manter. E por fim, acho que é super importante dizer também os voluntários, né? Então a gente pode aí ter profissionais voluntários que contribuam com conhecimentos específicos, com mentoria, com revisão, enfim. Então eu acho que a ideia é que a gente não precisa ter tudo dentro de casa. A gente precisa saber do que a gente precisa e como que a gente acessa, né, isso tudo de uma maneira confiável. E acho que tem uma mão levantada, né? Não sei se é a Sônia mesmo que não baixou. Ah, Ah, da tá. Sônia mesmo, que não baixou. Ah, tá bom. Já vou abaixar. Pronto. E aí, se a gente pode, né, acessar tantas coisas externamente, o que precisa ficar com a organização? Então, o parceiro, ele pode ajudar a gente a estruturar uma estratégia, mas a decisão, né, de onde a gente quer chegar, acho que tem que ser nossa. A gente tem que conhecer a realidade. Então, quem que é o nosso público? Que problema que a gente está enfrentando? O que a gente já aprendeu com a nossa experiência? Quais oportunidades fazem sentido, né? E aí vem uma coisa que é super importante, que é também dizer não para algumas oportunidades que talvez desviem dessa estratégia. O quarto é o da apropriação. Então, a gente entende o projeto que a gente está propondo, a gente tem, né, condições de assumir os compromissos feitos com o financiador, a gente pode acessar essas competências de diferentes lugares. O que a gente não pode terceirizar é essa responsabilidade daquilo que a gente está prometendo entregar. E aí, o meu último slide, pode passar, por favor? Esse, desculpa, não é o último, ainda tem mais um. Então, sobre o papel do conselho, né? Porque muitas de vocês aqui estão sentadas em cadeiras de conselho das organizações. Então, qual que é o papel do conselho? E aí eu não acho que o papel do conselho é escrever projeto, também não acho que é conseguir o financiador,
Mas que perguntas, né, o conselho pode fazer para apoiar essa gestão nessa, nessa, nessa escolha? Então, esse projeto, ele aproxima a organização da transformação que ela quer gerar. Do ponto de vista de sustentabilidade, a gente está buscando recursos para a nossa estratégia ou a gente está adaptando a nossa estratégia às oportunidades de financiamento? Do ponto de vista de capacidades, a gente tem ou a gente consegue acessar as pessoas, os conhecimentos, os processos para entregar aquilo que a gente está prometendo? Que tipo de capacidades podem vir do nosso ecossistema? Então, de parceiros, de especialistas, de redes, de voluntários. E aí também, como é que o conselho pode, então, colocar a sua rede, a sua legitimidade a serviço da organização, mas sem substituir a gestão. E aí eu queria voltar, então, né, para as duas histórias do começo. Elas acho que surgiram de lugares diferentes, acho que mostraram que tem aí possibilidades, né, pontos positivos e pontos negativos. E aí eu queria deixar uma provocação para vocês, né? Pensando nessas organizações que vocês participam hoje, o maior desafio, ele está onde? Ele está em mobilizar recurso, encontrar financiador, ou está em garantir essas capacidades necessárias para transformar as oportunidades em impacto? E aí, enfim, fico à disposição para tirar outras dúvidas, para bater papo aqui com vocês. Vou deixar meus contatos, se, enfim, quiserem conversar mais sobre o assunto, eu estou super à disposição. Vale a gente ouvir agora Sim. perguntas, comentários. Comentários, inquietações. Eu, assim, Lívia, obrigada por estar aqui conosco. Eu acho, eu escutando você falar e refletindo, não só com o chapéu do ILPS e da Child Fund Brasil, que são duas entidades do terceiro setor, mas com perfis muito diferentes. Não só em propósitos diferentes, mas tamanho, área de atuação. E o que a gente vê, e aí eu vou pensar alto, peço liberdade para pensar alto aqui, é que a gente não vê, não há uma receita de bolo. E mesmo você tendo uma entidade, o que eu noto é que, como a conjuntura ela está sempre mudando também, a gente tem que se adaptar a essa realidade. Então, se eu pego o Child Fund, por exemplo, a gente está presente em 9 estados, eminentemente em municípios de baixo IDH, com parcerias com entidades locais. E essas entidades locais foram ou identificadas pela organização como parceiras, ou foram desenvolvidas em parceria conosco, trazendo know-how, trazendo a metodologia, porque e muitas vezes nós somos a única entidade presente lá, nem prefeitura está presente. E a captação se mostra um desafio diário. A gente está tendo que sempre diversificar, inclusive a adaptação. E você tocou num ponto interessante, e a gente discute muito isso no conselho, frente a determinadas linhas de crédito que podem estar disponíveis. A gente pode realmente se dar ao luxo de só ficar focado no propósito, ou a gente precisa adaptar esse propósito? Então, por exemplo, e a Cris, que tem no Instituto Luiza Pinho Sartori o foco em conservação ambiental, e na Child Fund, que é o social, o que a gente nota é que é uma pressão crescente, seja ela por causa de eventuais empresas que querem fazer parceria conosco, ou por causa de eventuais linhas de crédito, que o social vem em mão dada com o ambiental. E a gente teve que começar a adaptar determinadas linhas de atuação para atender o ambiental junto. Então, por exemplo, foco em educação, apoio para as crianças, onde educação é um grande problema, né? A gente enfrenta uma mazela enorme no Brasil, com os índices de analfabetismo funcional crescentes, o desconhecimento de matemática alarmante, mas para você poder ajudar as crianças, você tem que trazer outras atividades juntas, porque senão elas não querem ir para a escola, não querem estudar.
e com a pressão das empresas para a gente que traga o ambiental. Então, a gente está fazendo, assim, um exercício de aprendizado nosso também para como adaptar esse propósito em melhoria educacional, o propósito em combater a violência doméstica e em segurança alimentar e trazer o ambiental. Então, eu não vejo, eu escutando você falar, eu acho assim, até esses desafios que você já trouxe, eles só se somam a outros que são mais do dia a dia. E eu não sei se vocês na Liga viam isso também, de se manter íntegro enquanto entidade com propósito, mas se adaptar àquela conjuntura que tem outras demandas. Porque senão a gente não sobrevive. E olha que o Child Fund está no Brasil há 60 anos, mas é quase que todo ano tentando garantir a sobrevivência nos anos seguintes. Como é que você vê isso? Olha, eu não tenho a resposta, infelizmente, sobre esse equilíbrio entre fazer aquilo que a gente acredita, né, aquilo que está no nosso propósito e aproveitar oportunidades que estão aí fora. Eu acho que essa é uma discussão que ela está sempre presente no contexto das organizações, né? Esse resolver o dia a dia, eu acho que é uma angústia muito grande e que às vezes faz com que a gente não consiga olhar para o futuro, para aquelas iniciativas que são aquilo que a gente realmente acredita que possam levar para o caminho que a gente almeja na organização. Então, eu acho que isso é a realidade de todas as organizações. O que eu faria, que eu estou falando enquanto Lívia agora, né? O que eu faria se tivesse num lugar desse? Eu acho que eu talvez tentaria olhar de novo para o propósito da organização, para a teoria da mudança. Então, tendo em vista que o ambiental é uma questão que está muito latente enquanto oportunidade de financiamento, como é que isso conversa aqui com a minha causa? Eu acho que é um pouco do que você trouxe, que vocês estão fazendo. Como é que isso aqui conversa com a causa que eu tenho hoje, com o propósito que eu tenho hoje, e como é que eu posso aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade que está aparecendo? Então, eu faria esse exercício de estratégia. Então, para você poder topar as oportunidades que tragam a questão ambiental da melhor maneira possível, da maneira que você acredita que vai conseguir entregar mais impacto. Eu acho que talvez seja essa a discussão. Fazer um processo de planejamento estratégico não pode deixar de olhar para o que são oportunidades de captação. Então, não é só olhar para dentro, aquilo que eu gostaria de fazer. Eu acho que parte importante de um planejamento estratégico é olhar para a sustentabilidade financeira. Então, para onde é que os recursos aqui estão caminhando? Como é que, né, eu consigo aproveitar isso que está aqui? Como é que eu consigo diversificar, trazer outros parceiros? Eu acho que não tem solução simples. Então, eu voltaria para esse primeiro bloco, que é, tá bom, então, qual que é o meu limite? O que que eu topo e o que que talvez não dê para topar? O que que não faz sentido nenhum, que vai me desviar daquilo que eu acredito? E aí, ir fazendo esse exercício, sabe? Não sei se ajudei ou se Ajudou, e coloquei. você tá, ajudou, porque é o dilema. Eu acho que, claro, a situação é mais complexa. Eu acho que talvez o outro dilema que a gente tem é entender isso, e a gente está bem alinhado com o que você mencionou, mas também entendendo que nós fazemos parte de uma entidade internacional que está presente em vários países, então esse movimento de adaptação é mais difícil porque a gente não pode perder o olhar para o alinhamento internacional. Hoje a gente Sim. está quase guardadas as devidas proporções, mas a gente está par e par com Médicos Sem Fronteira, por exemplo. Mas Uhum. é um desafio constante. Com certeza, né? Ainda mais você tem esse lado internacional, é difícil da gente fazer todas as conexões e acompanhar exatamente o que se é É pretendido. determinado, né? Que Posso mais? ir? Cristina? Isso. Isso. Olha, adorei a pergunta da Patrícia, adorei sua apresentação, e eu vou dizer para você que o que faz com que a gente mude e a gente se amolde ao que está acontecendo, para mim, mas não pode perder o sentido do propósito. Porque se eu perder o propósito e a causa, eu vou perder a organização. Eu vou ver o seguinte, e aquela lá pode ser uma boa oportunidade, por uma grana legal, e eu vou arruinar
porque eu não sei fazer, porque não era minha praia, porque não faz parte do meu conhecimento, aquilo que você colocou anteriormente, né? Então eu posso até passar por um momento de aprendizado, mas ele pode ser muito traumático, porque justamente eu não olhei para aquela, não voltei para a minha causa. Então a causa ela tem que estar muito bem escrita, muito bem comunicada, e você tem que estar sempre voltando nela. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar num trilho, você não observe que está havendo essas conexões importantes. Então, nós no Instituto Luiz, a gente começou a ver que os projetos que nós estávamos apoiando começaram naturalmente a ter uma conexão forte com o social. Por quê? Porque você não consegue implantar a mudança se você não tiver o ribeirinho junto, se você não tiver aquele cara do território junto, se você não tiver educação juntos. Então, nós começamos a fazer o quê, Lívia? A dar uma pontuação maior na hora da escolha, um peso maior para os projetos que vinham com o social, não porque só as empresas que a gente queria fazer parceria viam isso como uma coisa importante, mas porque isso era importante para o próprio projeto. Foi uma maturidade sair daquela coisa científica pura para também você ver, porque dessa forma a gente viu que a gente conseguia fazer impacto. Então a gente juntou uma coisa com a outra. Mas sempre, de novo, os projetos têm que ser de conservação. Senão a gente estaria fugindo da nossa causa, que é a conservação da biodiversidade. É isso. Mas muito obrigada, adorei. Foi ótima reflexão. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, comentar, perguntar? Eu queria só comentar que eu acho que a Cristina trouxe nessa fala dela todos esses bloquinhos aqui que eu fui citando. Então, da clareza estratégica, de olhar para a capacidade de executar, de perceber aquilo que ainda faltava executar, sabe? É o que você trouxe. Tem que ser de conservação, mas se trouxer o social é interessante, porque a gente percebe que essa é uma coisa que realmente leva ao impacto. Então, assim, você pode contratar qualquer um para escrever esse projeto para você. Você tem ali na organização a clareza de onde você quer chegar. O apoio externo ele vai trazer ali uma competência ou um tempo que talvez a sua equipe não tenha agora, mas a tarefa está toda feita, né? Então, eu acho que esse era o ponto, assim, que eu queria provocar mesmo, trazer essa discussão. Você sabe, peraí, deixa como é que eu levanto a minha mão aqui, pronto. Pode Tudo bem, pode seguir. Estou primeiro procurando minha mão aqui. Não, voltando também, que eu achei excelente, realmente tua conversa tem tudo a ver com tudo que a gente passa, né? E pensa. E eu mesmo, uma coisa bem diferente, mas como esse ano passado estava dificílimo Lei Rouanet, a gente foi procurar a Lei dos Idosos, porque como eu trabalho muito com senhoras de idade, a gente, na verdade, não conseguiu formatar o projeto de lei de idosos, mas a gente pensou em como que a gente poderia trabalhar com lei de idosos, tá? E eu vou complementar com uma outra coisa também, que assim, não sei se tem muito a ver o que eu vou falar, tá? Eu só vou falar como como um pouco a forma do que você falou de você procurar alternativas, né? Dentro daquele seu foco. E uma coisa que eu aprendi não, imagina, sou totalmente cobaia, estou bem no comecinho, mas a gente nunca tinha feito emenda parlamentar, nunca tinha Uhum. feito, nunca. Éramos até contra, né? E aí, a gente, esse ano, fez a emenda da Tabata, e a gente passou da emenda da Tabata, é um projeto pequenininho para a gente, tudo, mas, enfim, maravilhoso. E ter passado na emenda da Tabata, que eu acho que muitas de nós, de ONGs, a gente não pensa nisso, a gente não trabalha com emenda, me viu com clareza, mostrou com clareza que é um caminho muito interessante de trabalhar, porque a gente sempre pensa que a gente passa pela cabeça da gente que emenda parlamentar é tudo safadeza, e não é. Não é de jeito nenhum, até porque você pode dizer que tem 30, 20, 40% que é safadeza, mas tem muita gente competente e boa fazendo. E aí eu tive uma experiência que eu só vou dividir com vocês, tá?
Eu fui visitar a Poena, que é um projeto que eu adoro, elas trabalham com bordado, e, na verdade, assim, ela trabalhava com bordado, era uma ONG que tirava as pessoas de subempregos, né, dava aula de bordado, enfim, maravilhoso, mas essa Kátia, ela criou um contraturno, fica no subúrbio de Brasília, criou um contraturno, depois oficina para a mãe desses contraturnos, bom, virou uma organização grande, tudo com emenda parlamentar. E o que ela fez? Ela descobriu, e pesquisou e estudou vários deputados, alguns deputados, que ela faz anos já que ela recebe todo ano o dinheiro da emenda parlamentar. E ela falou uma coisa que me abriu os olhos: isso nunca vai acabar, entendeu? Não, não vai acabar nunca. E hoje, que eu trabalho 80% com Lei Rouanet, quase acabou há pouco tempo atrás, quase acabou, entendeu? Praticamente acabou num dos governos. Então, a gente também, eu só estou dando um exemplo do que eu aprendi o ano passado sobre patrocínio, e que é bom a gente abrir os olhos e aprender a trabalhar com eles. Está sendo difícil, eu estou contratando uma consultoria externa para me ajudar, porque a forma de devolutiva é bem mais complexa do que Lei Rouanet, mas é uma frente que não tem fim. E tem muito dinheiro, gente. Hoje um deputado acho que tem 60 milhões, um senador tem não sei quanto, entendeu? É muito dinheiro. E a gente tentar descobrir quem é da sua causa, que trabalha né, para a sua região, e conseguir participar desses projetos, conseguir conhecer, eu acho que é uma boa frente para qualquer caminho, porque, que eu saiba, eles não estão dirigidos para a educação, ou para a saúde, ou para a velhice, ou para não sei o quê, ou para não sei o quê. Eles estão, né, dirigidos muito pelo caminho deles. Então, eu só estou falando um pouco assim, de procurando alternativas, eu estou dando um exemplo que eu aprendi e que eu acho que pode ser um caminho. Sim, eu acho que esse é como você trouxe, né? É um recurso que existe, ele está aí para ser aproveitado, né? Que seja aproveitado da melhor maneira possível pelas organizações que propõem aí projetos interessantes. E eu acho que é uma oportunidade também de fazer coisas que talvez você não tenha em outras leis. Então, eu vejo, por exemplo, muito esse primeiro caso que eu trouxe aqui, da criação dos projetos. Então, putz, o que que a organização quer fazer? Ainda não está fazendo, mas gostaria de fazer. E aí, construir mesmo esses sonhos, e emenda parlamentar talvez seja um caminho muito interessante para esses projetos que não são aquilo que a gente já faz, sabe? Que, enfim, que às vezes tem o recurso público, que é mais engessado, que vai sempre para a mesma coisa. Ou aquele edital, eu vou falar aqui, por exemplo, de uma lei de incentivo que eu trabalhei muito, que é da criança e do adolescente, né? Que é um recurso que Com existe, você CAD, também, né? FUNCAD, você também consegue captar o Já trabalhei com ele FONDECA, que é o também. fundo estadual. Só que você tem uma demora enorme E entre a ficou um tempo proposição do parado, né? projeto. Eu me lembro Exato. que eu trabalhei um pouco com eles, ficou muito tempo parado, o dinheiro estava estava depositado e ninguém conseguia tirar. Então, eu acho que isso Sim, que levantou também eu pensar, não, vamos pensar diferente, vamos sair da caixinha. E eu fiquei é. muito impressionada. Eu acho que é um tema, inclusive, que eu não tenho experiência nenhuma, tenho a primeira agora, mas é um tema que a gente pode até pensar em trazer para conversar, porque eu acho que É. valeria a pena, viu, a gente aprender a trabalhar com emenda parlamentar, procurar, porque também tem isso, né? A da Tábua eu só posso fazer em São Paulo. São Paulo é o que eu menos trabalho. Então, assim, Uhum. para mim, não é o melhor lugar, mas eu vou fazer em São Paulo, entendeu? Sim. Enfim, foi pouca coisa, foi 250 mil que a gente conseguiu, mas já tá bom para fazer um projeto, entendeu? Claro, Então, foi uma é, oportunidade aí que é uma você aproveitou, oportunidade. né? Eu acho que é um caminho que, de repente, a gente pode até pensar num Em bate-papo aprofundar, aqui, de né? trazer pessoas mais especialistas, ou até Sim. deputado, alguém que seja mesmo, sabe, coisa como é que poderia trabalhar, e como que a gente pode também abrir essas frentes, porque, que eu saiba, pode trabalhar todas as áreas, pode ser um caminho, Uhum. uma ideia só. E circula muito dinheiro, né? A gente sabe, a gente Nossa, é é uma des- barbaridade. descrente E, e de todos, né? Mas tem gente que faz coisa boa. É isso que a gente tem Sim. que acreditar. Você ficou muda, Sônia. tem muita gente que faz. Quando a gente fala em
bobagem, está falando em 30%, seja 40%, entendeu? Que já é um volume enorme, mas Claro. tem 50% que não, entendeu? Então a É. gente tem que focar naqueles que a gente acredita mesmo. E eles procuram, gente, eles procuram, porque também não é fácil para eles achar. A Tabata faz um negócio bem complexo, ela divide para 200 organizações, ela faz, é um edital, né? Mas acho que muitos até têm edital, até. Enfim, mas é um negócio bacana, até para ajudar, pode até ser que a gente ajude eles a ajudarem a gente também, como que eles Uhum. podem fazer de uma forma, né, que achem a gente mais fácil, não sei, estou pensando alto aqui. Vamos pensar em alguém que pudesse falar sobre isso. Acho que vale a pena, sim. Que a gente teve na Liga também uma vereadora, né, que nos ajudou na capacitação a Cris Monteiro, capacitação de mulheres, dando curso de tudo, de elétrica, de hidráulica, foi, Então, mas temos que pegar esse dinheiro deles, é, gente. E eles têm que se sentir exatamente, úteis, porque daí também eles estão se sentindo úteis, porque eles não estão claro, criando nada do zero, eles estão pegando essas organizações que nós estamos e que são muito fortes. é. Então, eu acho que é um caminho bacana mesmo da gente pensar em como trabalhar, como mapear, né? Quem são as pessoas mais fortes, enfim. Com Sugestão. certeza. E com Gente, eu vou ter que liberdade, sair, que né? são 7 horas, Fugindo. eu vou entrar num outro call agora. E algumas pessoas também tiveram que sair, Também. Lívia, não foi Beijo para todas, eu vi, adorei. Até a beijos. próxima. Tchau, Sônia, obrigada. Prazer. Obrigada. Algumas tiveram que sair, eu vi a Crispinho, a Silvia, também tinham outros compromissos. Foi muito rico, muito legal. Para mim, muito diferente. Para o IBGC é bem diferente. É. Está dentro do privado, né, o IBGC, mas ficou muda, Adriana. Fiquei pensando, mas a gente tem o desafio, né, de captar, até para a gente não ficar tão dependente de produtos, né? E a gente tem o desafio da causa ficar interessante, porque Uhum. como é uma causa empresarial, não é tão fácil a gente captar, mas a gente já É, Lívia. captou no anticorrupção no passado, o de mecanismo de organismo internacional. Para Uhum. um curso para estatais. A gente conseguiu, era uma organização do governo americano que teve interesse em bancar curso para conselheiros de estatais, né? Mas Legal. não é simples. É outra causa que a gente consegue captar, mais ou menos, é a mudança climática, mas no geral, a gente está um pouco com o desafio que a Lívia trouxe aí, que é da sua dúvida, né? Acho que a gente está nos dois. A causa tem que ser atraente para atrair financiador. E a Uhum. gente precisa ter um mindset, porque quando a gente é autossustentável, autossustentado há muito tempo, a gente não tem muito essa prática de desenvolver projetos e captar. A gente se Fica auto, ali naquela zona de conforto, né? a gente se autofinancia com educação, com evento, com associação. Mas a gente quer poder ficar mais independente ainda e captar por projetos, Interessante. mas É um exercício mesmo de olhar para quem são esses potenciais financiadores e aí escrever uma proposta bacana que olhe, né? Que entregue esse impacto que esses financiadores estão buscando. Ah, então é fortalecimento de organizações, é compliance, enfim, causas climáticas. Acho que você tem que achar aí esse joguinho para tornar a causa atraente. Isso. Lívia, você Estou vai tentando sair do compartilhar a mundo. apresentação? Posso Ai, desculpa, compartilhar? Posso sim. Patrícia, que tem umas reflexões muito boas que a gente está fazendo no ICA. Se você compartilhar e me permitir, eu gostaria de compartilhar com eles as reflexões. Tá bom. Obrigada. Desculpa, Patrícia, furei a fila. Nada, que isso, acho, não, eu levantei a mão só porque eu acho que até nessa conversa mesmo a gente começa a levantar outros pontos, onde eu acho que dentro do peer group a gente vai poder, e talvez Maria Cláudia, mapear alguns desses temas que eu acho que são dores e oportunidades comuns para todos nós. Eu, às vezes, falo isso e o pessoal me olha com um pouco de surpresa, mas às vezes eu acho o terceiro setor muito mais competitivo
do que o setor privado, até porque a parte de captação é um desafio e nós estamos sempre Todo mundo. competindo entre Entre nós nós mesmos, é. Sim, por uma capital que está cada vez mais restrito. A gente olha no mundo e eu já trabalhei com ONGs internacionais com o chapéu de executiva lidando com eles, apesar de você ter muito dinheiro circulando no mundo, você ter acesso a ele não é tão fácil. E quando você olha o Brasil tem um perfil de doador que não é muito consolidado. O brasileiro ele se mobiliza muito na emoção quando você tem uma crise, mas ele não é um doador regular, e doa pouco. tradicionalmente. E nós, por exemplo, no Child Fund, onde nós temos, entre uma das formas de captação, a gente tem o apadrinhamento, é assim, às vezes o churning é constante, porque você está sempre tentando captar novos padrinhos, mas o primeiro é tropeço na conjuntura econômica, esses padrinhos somem. E isso é um desafio. Então, por exemplo, a gente tentar ver, e aí, Maria Cláudia, não sei se a gente consegue isso até o final do ano, mas eu acho que a gente vai precisar conversar sobre o impacto da reforma tributária A no gente terceiro teve, setor. nós tivemos uma pessoa penúltima, não, na Ah, última. então foi a que eu perdi, porque É, eu tava no Canadá e eu não pude participar. Não, eu estava na Espanha e ficava de madrugada. Então, a gente tem uma sessão essa semana no IBGC, no capítulo Rio, sobre reforma tributária, e até trouxeram um artigo, compartilharam um artigo sobre reforma tributária na filantropia, porque ainda tem muita peça andando. uhum, E eu não sei, talvez em algum momento a gente pudesse fazer um speed dating e ver se a gente identifica entre nós outros algumas temas, formas né? de parceria. Porque para a gente, por exemplo, como a gente está em municípios de baixo IDH, e, gente, eu já fui, vou visitar os projetos, eu fui ao interior do Piauí, eu fui ao Vale do Jequitinhonha, no interior do Ceará. É inadmissível que a gente continue permitindo aquelas comunidades vivendo no século XVII. Limite Gente sem nem é água, limite, sem né? esgoto, sem energia elétrica, e não tem empresa que nem queira apoiar projetos nessas áreas porque não estão na área de influência deles. Então, se a gente puder tentar criar algum namoro para identificar eventuais parcerias, seria uma maravilha. Eu acho que a Adriane já me escutou falar isso, mas eu trabalhei 10 anos na Holanda, eu desenvolvia projetos de sustentabilidade no mundo, conheço países bem pobres como Moçambique e outros, mas ninguém me preparou para o interior do Piauí, ninguém me preparou, É, assim, terrível. Então, se a gente puder fazer isso em algum momento, eu acho que pode ser que funcione. sim. Monique, você não tem você tem ainda a gravação daquele tema que foi a reforma tributária? Tem, eu acho que eu coloquei até no grupo o link. Eu vou resgatar aqui Se e puder, marcar vocês de novo, não tem problema. Vou dar obrigado. uma olhada, Monique, nossa anja da guarda. Obrigada. Imagina. É mesmo. Anjo da guarda. É mesmo. Então, você está trazendo um tema super importante, porque muitas vezes eu fico aqui, eu peço o que vocês querem falar e a coisa não anda, né? O que a gente vai falar? Temas, é difícil você. E até conversei com a Monique sobre isso, ela falou: não é privilégio só do terceiro Exclusividade. setor, é É. exclusividade, aliás. É de todos os grupos passam por isso, né? Então, levantar temas não é uma coisa tão fácil. Mas eu acho que que todo mundo puder trazer de temas para a gente buscar, né? Porque eu sempre procuro buscar alguém. A última foi uma associada do WCD que falou até, uma advogada que falou sobre a reforma tributária. Mas a gente trouxe a Carola Matarazzo para falar de Isso. captação também. Você estava presente, acho, né? Uma coisa que não sei se a Lívia, e eu acho que foi uma forma, e foi ótimo, Maria Cláudia, quando você conseguiu fazer esse link com a Lívia,
Mas na hora que estavam falando sobre projetos de captação, que houve aquela sugestão, vários nomes foram trazidos, e eu peço perdão se eu estou quebrando o Imagina. protocolo aqui em mencionar Não, o nome, mas, não. por exemplo, mencionaram aquela empresa que é uma startup chamada Incentive. É, sim, É, a incentive. É. Incentive foi uma das empresas que nós trouxemos. Eu fiz a curadoria dos painéis para a Rio Innovation Week, e quando um dos painéis focava em inteligência artificial e sustentabilidade. E eu achei interessante porque o que eles trouxeram, e talvez isso também seja uma coisa que a gente possa ver, o que eles estão fazendo é tentando ajudar as empresas a identificar aonde eles estão deixando dinheiro na mesa que as empresas poderiam estar investindo através do fundo para idosos, do fundo de Uhum. adolescentes e outra, Sim, Lei são. Rouanet É. e outros recursos tributários, e eles falaram, a Alisson, se eu não me engano, que foi o CEO que veio falar conosco, nós trouxemos duas startups. E ele falou que até hoje, dos assessments que eles fizeram, nenhuma empresa, nenhuma, eles não descobriram que tinha dinheiro na mesa que estava podendo ser usado. E aí, Adriane, você lembra que eu também apresentei para o IBGC, e o IBGC estava conversando com a Brada, que é uma outra startup, que também estava tentando fazer isso, fazer esse namoro entre projetos incentivados e entidades do terceiro setor. Então, talvez seja algo que a gente possa explorar um pouquinho. Incentive pode ser interessante, né? Ela sempre vem falar com o IBGC, a Renata Lancelotti. Conheço ela também. Já tive em reunião com ela. Pode ser também. Eles buscam mais, são as editais, né? Eles fazem essa ponte entre as organizações sociais, as empresas A e Brada também, mas o que eu achei interessante foi eles ajudarem as empresas a ver se eles não teriam recursos que pudessem utilizar sim, mais, porque já tem falta de recursos. Se a gente é, puder, eu acho que os investimentos incentivados, a gente acaba trazendo mais resultado do que se for só pago o imposto. uhum, Então, semana passada mesmo, dia 19 e dia 20, um dos projetos que a gente fez na empresa de capital fechado que eu estou, e foi aprovado, nós aprovamos o projeto no Conselho e no Comitê de Sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma parceria para um projeto chamado Visão ao Acesso de Todos. Então, é um caminhão que faz exames de vista para idosos, fez para crianças nessas áreas de influência. E é uma coisa linda você ver. Mais é. de 300 pessoas tiveram óculos Nunca depois dos tiveram isso, exames, e que nunca tiveram, estão na fila do SUS de é. 3, 4 anos. Então, se a gente consegue fazer esse casamento, Uhum. pode ajudar muito. Sim, eu anotei aqui até. A Tá gente tem que achar ótimo. esse dinheiro. Vamos. Ótimo. Gente, não sei se Lívia quer falar mais alguma coisa. Depois eu vou. Não, acho que só Você não, agradecer mesmo você de não novo o contou que você convite. saiu da liga, né? Então, você ia falar mais Obrigada, de Lívia, e você, então. sucesso, hein? Oi? Não entendi, desculpa. Só desejando sucesso nos próximos voos. Ah, obrigada, obrigada. Então, eu agradeço a todas também, a Lívia, pela apresentação. Acho que foi ótimo. E vamos, Patrícia, me ajuda a trazer mais temas. Eu gostei desses que você trouxe agora, essas ideias. Pode trocar uma figurinha, porque a gente Sim, tem visto, assim, os desafios são grandes, não. As causas são enormes e importantes, mas os desafios também são grandes. exatamente. Tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Adriane? Então, agradecer aí, fiquei feliz de vir e agradecer a Lívia. E de repente, Lívia, talvez até o nosso time aqui queira conversar com você, nosso time de captação. Fico à Olha aí. disposição. Eu vou pedir, Monique,
a apresentação também, se a gente puder colocar na. Pode Eu coloquei colocar, no eu grupo. mandei já para a Ah, Monique, já pode colocou? compartilhar com o grupo, Tá, tá Assim que bom? eu Meu responder contato esse também tá lá. Se encontro, alguém quiser conversar mais, fico à disposição, tá ótimo. Assim que essa Obrigada. tá gravação bom? ficar pronta, eu coloco junto com a apresentação. tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Monique. Obrigada a todas.